Na verdade, eu estava analisando. Nós precisamos valorizar a vida. Enquanto estamos, o fôlego da vida, com a boca, o coração, as mãos, o corpo, para adorar. Estivemos com a obreira Jaque visitando uma pessoa, uma senhora, uma irmã, e olhando a situação dela, impossibilitada praticamente de ouvir, falar e pegar mais nada. E a gente, muitas vezes, com o corpo perfeito, a gente negligencia adorar o Senhor. Pastor José Lopes, isso aqui não é só o membro da igreja, não é só esse pouquinho que está aqui hoje à noite, não. Não é só. Tem mais, tem muito mais. Tem mais gente mais de fora, praticamente, que não estão aqui. Mas, sabe, irmãos, valoriza a vida e dá tudo que pode para a glória do Senhor Jesus. Quando você está com vida. Pastor José Lopes, para quem não conhece esse irmão aqui, eu fiz questão, eu digo para ele que você está aqui, Pastor José Lopes, porque o Senhor Jesus me tocou, eu orei, e aí você foi escolhido no meio de muitos pastores para estar aqui. É privilégio, está entendendo? A obreira, sua esposa, nossa irmã, eu fui professor dela do IBA, glória a Jesus, para a glória do nome de Jesus, está aí ela, né? Para a glória do nome de Jesus. Para mim é um privilégio maravilhoso. Esse homem aqui, para quem não conhece, ele se criou na Pentecostal Unida do Brasil. Ele não começou agora. Ele desde criança, ele vai falar, eu vou deixar tudo para ele. Mas é uma honra, um privilégio, pastor José Lopes está conosco hoje à noite. Ele pastoreia a igreja nossa lá no bairro da Terra Nova 3. Dia 24, eu vou estar pregando lá, se Deus quiser, no culto especial da igreja dele. Os irmãos têm que dizer o que para ele hoje à noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Prega a palavra. Glória a Deus. Eu pensei que você ia dizer, volte sempre até ficar. Glória a Deus. Então eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu sei que o pastor Juvenal já perguntou quem está feliz, mas eu pergunto mais uma vez: quem está feliz? Aleluia! Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra, nós vamos orar. Vamos pedir direção de Deus nessa noite. Glória a Deus, eu preciso da ajuda dele 100%. Aleluia, nesta noite. Amém? Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Pai Todo-Poderoso, nesta noite, meu Deus, nos colocamos em Tua presença. Pai, para Te agradecermos, ó Deus, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio de nós estarmos aqui nesta noite, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelo fogo de vida, pelo ar que respiramos. Oh, Senhor da glória, te pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor da glória, nos traz a mensagem que nós precisamos ouvir, Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, que no momento da mensagem o Senhor esteja curando, restaurando, renovando, alegrando, fortalecendo, meu Pai, a tua igreja. Nós te pedimos agora, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, e nós agradecemos, e toda a igreja diga amém. Amém no nome do Senhor Jesus, bem forte, glória a Deus, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, meus queridos e amados irmãos, vamos
abrir a palavra do Senhor, pegue a sua Bíblia aí nesta noite. E eu quero agradecer, glória a Deus, o meu querido pastor Juvenal, grande homem de Deus, a qual eu me inspiro. Você sabia que eu me inspiro na vida desse homem aqui, irmãos? Glória a Deus. Tenho falado com minha esposa, a gente fica comentando, né? Glória a Deus. E a gente se inspira, aleluia, na vida dele. Você sabia disso? Quem já ouviu, glória a Deus, algo chamado Mundo Maravilhoso de Pentecostes? Já ouviu, né? Glória a Deus. Eu estava pesquisando, estudando, né? Essa história. Glória a Deus. Queremos agradecer o convite dele, a esposa também, glória a Deus, do pastor Juvenal. E estamos aqui, é um privilégio muito grande, eu e a minha esposa, aleluia, nessa noite. Mas vamos lá, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número, aleluia, 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2. Abra a tua Bíblia e vamos meditar um pouco nesta escritura. Aleluia, começando no versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus, glória a Jesus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 escartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não tens e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Aleluia, diga a igreja: tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti. Outra vez: tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti. Que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Diga, e pratica as primeiras obras. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que já vieram muitos mensageiros pregando a palavra e com certeza já falaram alguma coisa, glória a Deus, desta passagem. Oh, glória. Aleluia. Eu quero dizer, meus queridos irmãos, nesta noite, que não existe coisa melhor do que ser crente. Quem concorda comigo? Não existe coisa melhor do que ser crente, irmãos. Aleluia. Pergunta do teu irmão do teu lado: existe coisa melhor do que ser crente? Aí diga para ele: não, não existe. Glória a Deus. Quem concorda comigo? Glória a Deus. Porque ser crente, irmãos, é algo tremendo, sim ou não? Eu costumo dizer na igreja que ser crente é uma aventura muito grande, né, pastor? Aleluia, é uma aventura, irmãos, glória a Deus, é uma aventura. Sabe por quê? Porque quando a gente vê que nós estamos diante do mar e não há saída, e de uma hora para outra o mar, ele se abre, sim ou não? Aleluia. É uma aventura, porque quando nós estamos, glória a Deus, lá na cova dos leões, pensando que vamos ser devorados, aleluia, pelos leões, Deus vem e fecha a boca dos leões. Oh, glória! Aleluia! É uma aventura, porque quando nós estamos dentro da fornalha de fogo, quando pensamos que vamos ser queimados, aleluia, nós temos o poder, aleluia, sobre o fogo. Por quê, pastor? Porque o Todo-Poderoso, o dono do fogo, está dentro da fornalha conosco. Aleluia! É uma aventura em Deus, porque nós não podemos ser milionários, mas nós somos o povo mais rico desta terra. Quem concorda comigo, se expresse nesta noite da melhor forma que você puder. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! É uma aventura, porque nós não precisamos viver uma vida de
felizes. Aleluia! É a coisa melhor do mundo ser crente, porque nós não precisamos, aleluia, beber cachaça, beber cerveja, fumar maconha para sentir alegria e prazer. Glória a Deus, por quê? Porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso prazer, Jesus é a nossa felicidade, Jesus é tudo para nós. Oh, glória, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a cerveja, a cachaça, a droga, a prostituição, ela traz para nós um momento, aleluia, transitório, um momento passageiro limitado de alegria e de prazer. Mas ser crente não, você, aleluia, sente alegria de manhã, de tarde e de noite. Todo dia você sente a alegria do Senhor em sua vida. Quem concorda, quem concorda, quem concorda? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu faço um convite nesta noite para você, irmãos. Aproveite hoje. Não aproveite amanhã, não aproveite domingo, aleluia, para ser cheio, para se alegrar na presença do Senhor. Aproveite agora, esse é o momento que Deus preparou para você. Se você quiser falar em outras línguas, se você quiser ser cheio da glória de Deus, você pode nesta noite, aleluia, é só você querer. Então você é proibido de sair daqui sem sentir a glória de Deus, sem falar em outras línguas, sem ser renovado, sem ser impactado com a glória, com o poder e a unção do Senhor nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A minha esposa sempre diz: você, glória a Deus, quando entra no templo, aleluia, todo bem jeitosinho, mas quando você sai tudo, aleluia, né? Camisa para fora, gravata para ali. Por que, irmão? Porque a gente entra no templo todo, né? Glória a Deus. Mas quando a presença dele nos pega, a gente não liga, glória a Deus, para nada. Sim ou não? Oh, é assim que tem que ser. Aleluia. Graças a Deus. Então, irmãos queridos e amados, glória a Deus, voltando ao primeiro amor. Oh, glória. Não sei, glória a Deus, quanto tempo eu tenho aqui, mas vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Como o pastor falou, glória a Jesus, eu nasci na Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Glória a Deus, nos criamos lá no templo, no bairro de Santo Antônio, a IPUB. Glória a Deus, quem conheceu a IPUB lá no Santo Antônio? Aleluia, Vida Brasil, com a presidente Kennedy. Glória a Deus, número 647. Aleluia, nós nos criamos lá. Aleluia, somos irmãos, é uma base de 7. Nossa mãe Graciema, hoje tem, glória a Deus, 80 anos de idade, nos criou nos caminhos do Senhor. E até hoje ela está fiel. Até hoje ela ora de madrugada. Até hoje ela congrega. Até hoje ela busca Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ela nos criou. Glória a Deus. E todos, graças a Deus, dos filhos estão na casa do Senhor Jesus. Todos. E nós somos 3 pastores. Eu, pastor Alexandre e pastor Zéias, aleluia. Os outros estão lá conosco, servindo ao Senhor. E a minha mãezinha, já de cabelo bem branquinho, é membro lá da igreja onde nós pastoreamos. Aleluia. Mas continua firme, é uma das membros que nunca falta o culto. E aí, quando alguma coisa está acontecendo, aleluia, uma gripe, alguma coisa, ela fica preocupada. Ela pega o celular e liga: meu filho, eu quero dizer uma coisa, hoje não vai dar para mim ir para a igreja, eu fico triste, porque eu estou assim, mas ora por mim. Quer dizer, ela fica assim, sabe, triste, porque ela não vai. Aleluia. O que é isso, irmão?
que sempre nos mostrou o prazer de servir a Deus, o valor da oração, o valor de estar na casa do Senhor. Eu olho para essas crianças, irmãos, eu trabalho com criança lá, aleluia, glória a Deus, eu sou pastor da igreja, mas eu sou líder de criança lá na igreja, porque eu gosto de trabalhar com criança, aleluia. Eu vi eles aqui tudo bem bonitinho, irmãos, glória a Deus, aquele baterista elegante ali, oh, aleluia. E o senhor sabe que, não sei quem foi, quem está na direção aqui, mas essa pessoa que está na direção do Espírito Santo, porque a senhora está preparando a próxima geração, daqui, eu acho que 50 anos, aleluia, talvez este homem não vai estar aqui, mas nós precisamos deixar, glória a Deus, outros pastores juvenal, com o mesmo fogo, com a mesma unção, com o mesmo amor pelas almas. Nós precisamos deixar uma outra geração que tem amor a Deus, que busca a Deus, aleluia. Oh, quem sente a presença de Deus, quem sente a presença de Deus, Ele está aqui nesta noite. Continua, irmãs, investindo na vida destas crianças. Continue educando eles. Continue orando com eles. Oh, aleluia. Eu sou fruto do grupo deles. Eu sou fruto. Eu lembro quando eu estava assim, e os professores, pastor Maciel, a esposa dele, irmã Rosa Cleide, aleluia, era o nosso professor, pastor Werther, era meu professor. Cansei de ganhar presentezinho de um aluno mais comportado. Ele me dava camisa, relógio, porque não faltava a escola bíblica dominical, e eu estava presente, glória a Deus, assim como essas crianças. E hoje eu estou aqui em vista, porque amanhã nós não estaremos mais e precisamos deixar outro alguém no nosso lugar para continuar a obra. Quem concorda comigo, diga glória a Deus, aleluia. E nós orávamos, glória a Deus, buscávamos ao Senhor, sempre na direção de Deus. Eu me lembro quando eu já estava, glória a Deus, passando da fase de adolescente para a juventude. O meu pastor disse assim para mim: você tem que se batizar. Você já está entendendo o que é certo e errado, então você tem que se batizar. É, pastor? É. Nós vamos ter um culto grande, glória a Deus, lá na igreja IPUB de Rua Manaus. E nós vamos batizar os irmãos. E você vai ser batizado. Mas batismo é coisa séria, ele dizia para mim. Aleluia, Rua Manaus, aqui. Batismo é coisa séria, é um compromisso sério. E eu fiquei muito feliz. Cheguei em casa e disse: mamãe, eu vou ser batizado. O pastor José Gomes disse que eu tenho que ser batizado nas águas. Aleluia, glória a Deus. Eu vim, glória a Deus, é a igreja lotada. Aleluia, e o pregador pregou uma mensagem gloriosa. E no fim do culto, os candidatos ao batismo, aqui não sei se ainda tem, mas antigamente era lá embaixo, né? Isso, glória a Deus. Aí eu subi, aleluia, no tanque de batismo, desci, e o pastor José Ibamar me batizou nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele disse: a partir de hoje você vai andar como crente exemplar no vestimento, em culto. Aleluia. Desde aquele dia, naquela noite, aleluia, eu estou no padrão até hoje. Passei por tribulação, passei por problema, aleluia, passei por adversidade, como qualquer um de nós passa, mas o amor de Deus não tem que se esfriar dentro de nós. Aí ele disse assim: glória a Deus, você agora vai buscar o batismo do Espírito Santo. E eu comecei
sei, porque ele dizia: aquele que não tiver batido com o Espírito Santo não vai entrar no céu. Isso entrou na minha mente, do meu Deus, se Jesus vir, se eu morrer, eu não vou para o céu. E agora eu comecei a orar, comecei a ler Bíblia, comecei a jejuar. Todos os cultos que tinha dia de terça-feira, eu orava para Jesus me batizar. Eu jejuava, glória a Deus, aleluia, suava a camisa. Eu saía assim todo suado, irmão, parece que estava tomando um banho. Hoje, a gente, glória a Deus, às vezes sai, aleluia, entra sequinho e sai sequinho, bonitinho, né, irmão? Meu Deus, o que está acontecendo? Aleluia, glória a Deus. Que ele disse: você tem que ser batizado. E eu fui buscar. A esposa dele, a irmã Rosa Cleide, me ajudava, e eu orava, e nada acontecia. E eu saía da igreja, triste: Senhor, por que tu me batizou? Senhor, por quê, Senhor? Aleluia, eu ficava triste, mas eu não desistia. Eu buscava. E ela dizia: diga glória a Deus, diga aleluia, bata palma, pensa no céu, pensa no Espírito Santo, aleluia. Eu fazia tudo que ela mandava. Foi, irmão. Aí até que um dia, pastor Juvenal, houve uma conversão no Atlético Rio Negro. Oh, glória! Aleluia, que o jamaicano, o altão jamaicano, lembra dele? Oh, glória! Aleluia! Irmãos, ele disse, naquele tempo, o ministério, ele dizia assim, antes da conversão, dizia, parece que era 15 dias ou uma semana, toda a igreja em jejum e oração. Naquele tempo, aí o pastor disse: toda a igreja, jejum e oração. Aí eu levantei uma campanha de uma semana, irmão, glória a Deus, uma semana de jejum, das 6 às 6 da tarde, orando. Meu Deus, eu fiquei magrinho, mas eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria ser, aleluia, glória a Deus. Aí no dia, glória a Deus, o ônibus chegou lá na igreja, aleluia. Deus está aqui nesta noite, aleluia. Oh, glória. Aí quando chegou no dia, glória a Deus, da convenção, todos os irmãos entrando no ônibus, aleluia, o pastor diz: olha, irmãos, busque a Deus, quem não é batizado com o Espírito Santo, busque, seja renovado, aproveite. Ele dizia assim: ok, nós fomos, aleluia, e eu parece que estou descendo lá naquelas escadas do Rio Negro, aleluia, irmã Teresa, naquele piano dela, né? Lá, irmãos, glória a Deus, pastor Benjamin descendo, glória a Deus, com os pregadores, e a mocidade tinha ensaiado o hino para cantar. Eu não sei todo ele, mas eu nunca esqueci. O coro diz assim: algo estranho senti em mim, algo estranho senti em mim. Eu fui criticar, Deus fez alegrar, o seu espírito em mim, né? A irmã Vera sabe disso, né, irmã Vera? Glória a Deus, ela está ali. Aleluia, irmã Vera. Glória a Deus. Irmãos, eu fui lá. Glória a Deus. Eu já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Eu não sei o que era, mas eu tinha aquela coisa. E eu sentei primeiro, segundo, terceiro banco, lá, na primeira fila, perto de mim, pastor Marivaldo, que está agora lá no São Paulo. E eu estava lá, aleluia. Aí começaram a cantar, louvar a Deus. Eu senti algo tremendo lá, e de repente disseram assim: agora vamos ouvir o coral da mocidade cantar. E aí começaram lá a cantar. Começaram, irmão, quando chegou nessa parte, algo estranho senti em mim. Queridos e amados, entrou algo sobrenatural na minha vida. Entrou algo que eu não sei explicar. Você sabe, aleluia, meu querido irmão, entrou uma alegria tremenda. Algo tremendo que eu queria correr no ginásio. Eu queria correr. Eu queria gritar, eu queria voar. Sabe, eu comecei a dizer glória, aleluia, eu tinha Jesus. Mas o som não saía em português, saía em outras línguas. Eu senti um arrepio, uma quentura, um gosto, aleluia. E naquela noite, Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu fui cheio da sua presença naquele lugar. Aleluia, aleluia.
irmãos, eu fiquei um crente sem vergonha. Sem vergonha para as coisas de Deus. Você entendeu aí, né? Aleluia, muito bem. Glória a Deus, eu queria me controlar e tal, e aleluia. Aí até que o irmão foi lá, pastor Marivaldo disse: mas amém, se controla. E eu não queria se controlar. Amém, ainda tem mais e tal. E quando eu mudei, tá. Aí veio o pregador pregou uma mensagem tremenda. Aleluia. E eu, sabe, não querendo me controlar, mas eu ficava baixinho falando isso, não consegui lá no banco. Aleluia. Eu queria, sabe, meu Deus, eu queria aproveitar, irmão. Eu queria aproveitar a fonte. Aleluia. De repente, quando termina a mensagem, o poder é glória de Deus. Pastor Benjamin pega aquele microfone, aquele jeitão dele bem, né? Ele olha e diz assim: glória a Deus. Convido agora todo que quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente. Você que foi batizado, mas não tem certeza, você busca para Jesus confirmar. E eu fui correndo aquela multidão lá para a plataforma. Aleluia, de novo, irmão. Glória a Deus. E começamos a orar. Parece assim que o fogo, o álcool da palha seca. Meu irmão, de novo. Aleluia. Glória a Deus. A glória do Senhor desceu de novo. Aleluia. Era glória para lá, era glória para ali, era poder, era unção, era as lágrimas. Senhor, nós precisamos disso hoje. Nós precisamos disso hoje, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvamos o Senhor. Oh, glória. Aí o grupo de louvor começou a tocar os hinos lá, aqueles hinos pentecostais. Aleluia, aquele hino que marcou a minha vida naquela noite. Glória a Deus. Que alegria, chegou no Pentecoste, o povo forte e revestido de poder, vai se alastrando do sul até o norte, a obra forte que ninguém pode interromper. Não há tristeza que aguente, demônios têm que sair, é fogo santo queimando, até a igreja subir. Que glória! Para você também, para você, oh glória, aleluia! Sinta a presença do Senhor, sinta a glória de Deus, sinta o céu, sinta o céu, sinta o céu da sua vida. A glória, aleluia, glória a Deus. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, 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 aleluia. Não saia daqui vazio, não saia daqui vazio, saia daqui cheio, saia daqui cheio, saia daqui cheio, saia daqui cheio. Oh glória, oh glória, Ele já está aqui, Ele já está aqui, Ele já está aqui. Aleluia, oh glória. E aí, meus irmãos, aí foi passando o horário, glória a Deus. Aí foi baixando o som de lá. Aí, glória a Deus, eu percebi que os músicos já estavam desligando tudo, puxando para lá os cabos, levando as guitarras e levando o teclado. Aí eu vi que todo mundo estava subindo e todo mundo embora. Aleluia, mas eu queria ficar lá, eu queria ficar lá, irmãos. Eu não queria sair. Aí o irmão dizia: Moça Lopes, amém, amém, o ônibus está saindo, vamos embora, o ônibus está saindo, aleluia. E eu me controlando, falando línguas estranhas. E foi para aquela escadaria, né, que tem lá, aleluia. E os irmãos querendo falar comigo, os irmãos querendo, aleluia, tirar, me dar um abraço, falar assim, sabe? Mas eu não queria, eu queria só a glória de Deus, a presença do Senhor. Aleluia. Aí eu entrei no ônibus, os irmãos falando, se alegrando lá, e outros comendo pipoca, outros, glória a Deus,
comendo, aleluia, cachorro quente. Mas nesse momento eu não queria nada. E eu queria me controlar. Quando eu me controlava, quando eu ia falar com o irmão, não saía português, saía outra língua. Digo, Jesus, aleluia. Foi para casa no ônibus, falando em outras línguas. Cheguei em casa, aleluia, falando em outras línguas. Glória a Deus. Foi dormir, irmãos, na hora de agradecer, quando foi agradecer, outra língua de novo. Oh, queridos e amados irmãos, e o fogo da glória de Deus nunca mais se apagou da nossa vida. Pastor, nunca mais. E é assim, pastor, eu quero, mas tem uma condição. Nós precisamos alimentar Ele dentro de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui, glória a Deus, na carta aos Efésios. Esta carta aos Efésios, ela foi escrita, aleluia, por João, na ilha de Pátimo. Quando João, glória a Deus, foi, aleluia, sendo prisioneiro pelo imperador, por causa da palavra de Deus. Ele foi como um prisioneiro, glória a Deus, lá naquela ilha de Pátimo, ilha vulcânica. Glória a Deus, é um dos maiores, aleluia, homicida. Aquelas pessoas más eram prisioneiras. João foi para lá, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele estava lá, o Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá, se manifesta para ele, aleluia, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. E João vê aquele, aleluia, a Bíblia diz que quando João olha para ele, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto como sol meio-dia, aleluia, os seus pés como latão reluzente, aleluia. E diz a Bíblia que João, ele cai diante dos seus pés como morto, e ele fala: João, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Naquela hora, o Todo-Poderoso estava falando com João da ilha de Pátimo. E hoje ele quer falar contigo, hoje ele quer falar contigo, hoje ele quer falar contigo. Aleluia. E ele fala para João: o que vês escreve. E aí Jesus vem e escreve a carta para as 7 igrejas da Ásia Menor. E a primeira carta que ele envia é para a igreja em Éfeso. Olha, mas antes de ele falar alguma coisa, ele diz: eu, glória a Deus, que tenho as estrelas na palma das minhas mãos, eu que ando entre os candelabros, eu passeio entre os candelabros, aleluia. As estrelas são os pastores da igreja, os candelabros são a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que ele passeia por entre a sua igreja. Ele está aqui nesta noite passeando. Ele está aqui nesta noite passeando, tocando, aleluia, o seu povo. Mas aí a Bíblia diz para a igreja, aleluia, de Efésios: eu sei as tuas obras. Olha, irmão, ele diz que ele sabe. Aleluia, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são. Tu os achaste mentirosos. Sofreste, tem paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Jesus começa a carta elogiando a igreja. Jesus começa a carta elogiando a igreja de Éfeso. Ela era uma igreja trabalhadora, era uma igreja persistente, era uma igreja que tinha convicção da verdade, da doutrina, era uma igreja firme na doutrina, pastor Juvenal, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não tolerava dentro dela a heresia, os falsos apóstolos, os falsos profetas.
Aí eu volto a 1000 e tantos anos atrás, na história, no início da igreja de Éfeso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, aleluia, na sua segunda viagem, glória a Deus, naquelas cidades da Ásia Menor, ele passa por Éfeso e deixa lá um casal, Priscila e Áquila, 2 missionários, e eles ficam lá, e Paulo sai e vai embora. Passados alguns meses, aleluia, Paulo retorna novamente a Éfeso, e quando ele chega lá, ele encontra já 12 pessoas que eles ganharam para Jesus. Paulo diz assim: vocês já foram batizados? Aleluia. E eles dizem: não, a gente foi batizado com o batismo de João. Aí Paulo diz: certamente João batizou, aleluia, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que haveria de vir, Jesus Cristo de Nazaré. E aí Paulo começa a explicar o verdadeiro batismo, aleluia. Diz a Bíblia que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E no mesmo instante a palavra do Senhor diz que Paulo, colocando as mãos sobre eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas e profetizar. Naquele momento estava se iniciando uma grande igreja, aleluia, em Éfeso. Naquele momento, glória a Deus, estava se iniciando um grande avivamento naquela cidade. E quem era Éfeso? Era uma metrópole, uma cidade principal da Ásia Menor. Era uma cidade populosa, era uma cidade próspera economicamente. Éfeso era uma cidade também idólatra, era uma cidade que praticava o ocultismo, a magia. Era a cidade onde tinha o grande templo da deusa Diana, as 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era uma cidade, glória a Deus, aonde, aleluia, todo mundo daquela época ia para lá fazer proselitismo, pagar voto, aleluia, para a deusa Diana. E diz a Bíblia que agora chega o grande avivamento por Paulo, Áquilas, aleluia, aleluia, e a sua esposa. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que a Bíblia diz, glória a Deus, que o Evangelho começa a crescer. O Evangelho começa a crescer, o Evangelho começa a crescer, o Evangelho começa a crescer lá em Éfeso, aleluia. E aí as igrejas começam, glória a Deus, a ser levantada. A Bíblia diz que lá em Éfeso Paulo ficou 3 anos evangelizando, 3 anos doutrinando, 3 anos ensinando o povo, irmão, 3 anos. E a Bíblia diz que era dia e noite, dia e noite, dia e noite, Paulo fazendo aquele trabalho em Éfeso. Por isso a igreja se transformou uma potência de avivamento. E a Bíblia diz que isso foi, glória a Deus, algo que confrontou as ações do diabo lá em Éfeso. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o avivamento era tão grande lá em Éfeso. Uma igreja poderosa, era uma igreja poderosa na unção, era uma igreja poderosa no Espírito Santo, era uma igreja poderosa na palavra, era uma igreja poderosa no zelo, era uma igreja poderosa na oração, era uma igreja cheia da glória do Senhor, cheia dos dons espirituais. Tanto é que diz a Bíblia que quando, glória a Deus, Paulo andava, aleluia, pela rua de Éfeso, olha, queridos irmãos, quando Paulo andava pela rua de Éfeso, glória a Deus, o povo ia se convertendo, o povo ia se entregando ao Senhor, aleluia, todos os dias, havia pessoa se entregando a Jesus pela pregação, dando grande avivamento naquela época, aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, que o avivamento era tão grande, que as pessoas queriam estar perto de Paulo, mas não conseguiam por causa da multidão de gente. E agora o que fazia? A Bíblia diz que Paulo pegava o seu lenço, e
as pessoas, irmãos, e quando as pessoas pegavam o lenço de Paulo, tocavam no enfermo, era curado na hora. Aleluia! O lenço de Paulo, quando jogava no endemoniado, o endemoniado era liberto. Olha só, tem um grande avivamento lá em Éfeso. Parece que Deus está vendo uma multidão se convertendo, aleluia, se convertendo. Os adeptos de Diana agora não são mais, aleluia, servos de Diana, agora eles se convertem ao cristianismo. Os mágicos, o ocultista, aleluia, aqueles que mexiam com magia negra, eles agora se convertem ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles camelões, para você entender melhor, eles faziam imagem da deusa Diana, e eles vendiam para as pessoas, porque todos queriam, irmãos, aleluia, a estatueta da deusa Diana. Mas agora Deus abre o entendimento deles pela palavra de Deus, na pregação de Paulo, e eles deixam a idolatria. Diz a Bíblia que por isso, irmãos, estava, aleluia, na falência o comércio da idolatria, e eles começam a fazer um tumulto, porque ele diz: olha, esse Paulo vai acabar, aleluia, com a crença da deusa Diana. O templo da deusa Diana vai se acabar, porque a pregação de Paulo é forte. Aonde ele prega, a pessoa se converte. Aonde ele prega, o milagre acontece. Aonde ele prega, o Deus opera. O grande avivamento, aleluia. Glória a Deus. E olha, a Bíblia diz assim, ó: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Não vai dar tempo para me concluir a mensagem, mas eu vou concluir agora. Perguntei do pastor aqui. Eu perguntei de você, se você já ouviu falar no mundo maravilhoso de Pentecostes. Há muito tempo eu ia falar sobre isso aqui, meu pastor. Glória a Deus. Eu conheci pastores da nossa igreja que foram batizados com o Espírito Santo nos cultos daquela época aqui, no mundo maravilhoso de Pentecostes. Coisas extraordinárias aconteceram aqui, irmãos. Milagres, poder, unção. Raramente, glória a Deus, raramente, não havia todos os cultos, o poder de Deus descia. Você está entendendo? Eu não sei se você está entendendo. Aqui, uma das primeiras igrejas aqui de Manaus, do Amazonas, foi essa. Glória a Deus, foi essa. As primeiras igrejas, Paz do Antônio, Compensa, lá, Coroado e Castelo Branco. Glória a Deus. Você está entendendo? Os últimos pastores daquela época é esse aqui. Você sabia disso? Eu creio que você já sabia. A preocupação dele é depois da partida dele. Mas a Bíblia diz que Paulo diz assim, olha, glória a Deus, Paulo, ele prega, e ele vai pregando, abrindo igreja, e Éfeso se tornou o centro evangelístico de Paulo. Éfeso era o quartel-general de Paulo. Éfeso era a base da igreja na época de Paulo. Você está entendendo? Era como que fosse Manaus, onde a igreja explodiu em crescimento. Era base forte, era matriz. Então Éfeso era matriz naquela época. Era uma igreja poderosa, forte, cheia da unção, cheia da palavra. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Paulo termina o seu ministério, ele passa lá por Mileto, se não me engano. Glória a Deus, e ele manda chamar os anciãos de Éfeso, e eles vão para lá, porque Paulo quer uma reunião com eles. E qual é o teor da reunião? Diz assim, ele diz, olha, eu não vou embora, esta
essa é a última vez que vocês estão olhando no meu rosto. O Espírito Santo tem me dito que vai acontecer uma coisa comigo. Ele fala, você vê no Atos dos Apóstolos. Mas o que me preocupa, Paulo diz, é que depois da minha partida surgirão muitos lobos, muitos falsos profetas, que vão querer arrebanhar a igreja após si. Aí ele aconselha os anciãos e diz, eu rogo e digo para vocês, tome conta da igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. E diz a Bíblia que naquele instante, a Bíblia diz que a igreja fica muito triste. A igreja fica muito triste, irmãos, e faz uma oração, e Paulo se despede, ele viaja, e daí ele é preso. Aí começa, irmão, o martírio de prisão de Paulo. Paulo começa a ficar preso, ele vai ser preso, aleluia, e Paulo morre. Paulo morre, e aí Paulo vai embora. Depois, glória a Deus, vem Timóteo. Timóteo foi um dos pastores lá da igreja de Éfeso. Glória a Deus, vai, Timóteo sai. E quem fica sendo pastor da igreja de Éfeso é João. Mas a Bíblia diz que o imperador da época, temendo o crescimento da igreja, pega João e vai, manda ele para a ilha de Pátimo. Lá ele é preso. Glória a Deus. E lá na ilha de Pátimo, Jesus escreve esta carta aos Efésios. E ele diz, eu conheço a obra de vocês. Vocês são uma igreja atuante. Vocês não toleram, aleluia, os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era um grupo de pessoas dentro da igreja que distorcia os ensinamentos bíblicos. Era um grupo de pessoas que pregava que você podia comer carne oferecida aos ídolos. Era um grupo de pessoas que dizia assim, quanto mais você pecar, mais a graça de Deus opera em ti. Olha só, irmãos, era heresia. E a Bíblia diz que a igreja de Éfeso combatia isso, os nicolaítas. E Jesus diz, aleluia, vocês têm bom trabalho, vocês são uma igreja atuante, vocês, glória a Deus, aleluia, não se cansam de trabalhar, vocês fazem tudo bonitinho, mas tenho porém contra vocês que deixaram o primeiro. Pastor, o que é isso? Me explique melhor. A igreja cresce, pastor Juvenal, e com ela também crescem as atividades, com ela também crescem os compromissos, sim ou não? E quando cresce o compromisso, as atividades, os afazeres, nós começamos a limitar a nossa intimidade com Deus. E aí começamos a fazer a obra de Deus mecanizados. Vamos para o culto porque tem que ter culto. Vamos cantar hino porque tem que ter um hino. Vamos tocar porque tem que ter música no hino. Vamos fazer aquele culto porque tem que ter o culto. Ah, hoje eu vou para a igreja porque eu tenho que estar lá. Se eu não estiver lá, o pastor no outro dia vai ligar para mim. Ah, eu vou pregar. Deixa eu ver o que eu vou pregar. Eu não sei o que eu vou pregar. Mas já que eu tenho assim uma habilidade de pregar, eu vou pregar qualquer coisa. Conhecemos a letra, mas nós deixamos de adorar o Deus da letra. Glória a Deus. Conhecemos o Salmo 23, mas nós não temos mais intimidade com o dono do Salmo 23. Sabemos pregar sobre oração, mas nós não estamos tendo tempo para orar. Sabemos falar sobre jejum, mas nós não jejuamos. Sabemos apontar o erro na vida dos outros, mas nós não sabemos apontar o nosso próprio erro. Glória a Deus. Viramos uma igreja aparente. Viramos uma igreja, aleluia, mecanizada, aonde nós cumprimos apenas o regulamento, mas a essência nós não temos mais. Fazemos eventos bonitos,
mas a glória, a unção, não sentimos mais. Aleluia. Evangelizamos porque temos de evangelizar. Pregamos porque temos de pregar. Somos crentes porque nós temos que ser crentes. Nós nos acostumamos na religiosidade. E não é isso que Deus quer para nós. Aleluia. As nossas atitudes estão tirando Ele, aleluia, do meio dos candelabros. Nós estamos colocando Ele do lado de fora, aleluia, do nosso coração, da nossa vida. Mas Ele chega a dizer para uma das cartas, Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Isso significa que Ele não está mais dentro, Ele está fora. Pensamos que Ele está dentro, mas Ele está fora. Mas Ele está dizendo: eu estou batendo. Ei, eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar de novo e cearei com Ele, Ele comigo. Aleluia. Glória a Deus. Pregamos, fazendo tudo certinho, mas o amor, a essência, a unção se esfriou. E Ele diz: arrepende-te, lembra de onde tu caíste, lembra qual foi a última noite que você orou e sentiu a presença dEle. Lembra quando foi que você jejuava e sentia a glória de Deus. Lembra quando você cantava e a glória de Deus descia. Lembra quando você lia a Bíblia e você chorava sentindo a presença dEle. Lembra quando você pregava e o Senhor operava. Lembra desta noite. Se você